Pronto. Ó, vamos falar sobre farmácia viva, um pouquinho do conceito sobre plantas medicinais. Eu que sou bolsista do projeto Sementes do Amanhã, o responsável pelo jardim sensorial. Então, pessoal, quando nos remetemos aí à farmácia viva, a farmácia formada por plantas medicinais, aonde um estabelecimento local que tem a farmácia viva, ele preserva canteiros ou vasos com plantas medicinais. E essas plantas são conhecidas como fitoterápicos, ou seja, plantas que têm aí um poder, tem um princípio ativo que atua no combate de algum tipo de malefício à saúde, de algum tipo de doença. E o uso das plantas medicinais vem sendo comum ao longo dos anos, né? A gente vê que aqui no Brasil foi feita uma mistura da sabedoria indígena das plantas medicinais, também da sabedoria europeia e também por conta dos africanos. Então, além do país já ter uma grande biodiversidade aí com sua flora, também veio agregado de fora. Então, torna tão rico e tão propício à instalação de plantas medicinais de farmácias vivas. Então, é um uso histórico, como eu falei, já não é de hoje, a gente já vem da época de nossos bisavós, tataravós, né? E isso era bastante comum no século XIX, século XX, com o advento dos remédios que a gente conhece convencionais, que são esses comprados na farmácia, os fitoterápicos acabaram que perdendo um grande destaque. Mas agora a população está buscando os fitoterápicos para que possam se tratar de uma maneira até mais barata também e mais saudável, porque a gente sabe que o remédio químico ele sempre traz aí uma reação, tá certo? Então, tem essa implantação também da facilidade. Qualquer pessoa pode ter uma farmácia viva em casa, um espacinho ali numa área de sol, mas é importante salientar que tem que ter cuidados com o risco, porque se você usar indiscriminadamente e de forma incorreta, por exemplo, aí o arruda, né, uma mulher grávida utilizar, visando tratar uma doença, pode ocasionar o aborto, tá certo? E vamos falar também dos locais apropriados para o cultivo, tá certo? A maioria das plantas medicinais, pessoal, elas são de climas tropicais, ou então elas são adaptadas. Tá? Tem plantas medicinais que não são desses climas, que não são daqui, então desfavorece o uso. E a gente tem sempre que considerar esse fator climático, né? O fotoperíodo das plantas medicinais. Ele tem de A e a C superior a 5 horas de sol diário, requer um solo com boa drenagem, boa declividade, e tem que ter cuidados em ventos. Então tá aqui, ó, que espécie cultivar na sua farmácia viva? A gente já conhece isso aqui, né? Quem lembra dele? Isso aqui ó, é o alecrim, o arrudo, aqui a malve e o hortelã. Então, indicados estão presentes em quase toda a farmácia viva que a gente possa conhecer, tá certo? Como ocorre a propagação dessas plantas? Eu trouxe basicamente aqui para a gente ver tudo uma base do que precisa para a gente conhecer o que é uma farmácia viva. Então, pode ser via semente, pode ser também por estolões, pode ser por estacas. Né? E para implantar, primeiramente, a gente deve limpar um terreno, fazer aqueles canteiros com uma profundidade boa, em torno de 30 centímetros de profundidade, preparar o canteiro, usar as sementeiras aí no caso que a gente for plantar o arrudo, né? O Gerlande plantou, nosso pesquisador aqui do grupo, por cimento, o arruda é uma planta que pega também por estarquia, né? E aqui o caso do capim-limão, também conhecido como capim-santo, que já vem pegar aí por fios, né, os talões, quer dizer, por fios, por touceiras. Tá certo? Ter o cuidado com a irrigação. Como deve ser feita a colheita? Essa colheita ela deve ser feita com corte rente ao solo nas plantas anuais, 10 centímetros acima do solo. Nas plantas perenes deve-se colher um terço do comprimento do caule. Né? A secagem deve ser feita à sombra. O pessoal que tira em casa, coloca em varais, mas aí também pode ser feito também no telado, tá certo? Mas sempre à sombra. E as cascas da semente, elas podem secar ao sol. Então, o método caseiro e o método industrial. Pessoal, os princípios ativos é aquela substância que vai servir para combater a doença que a gente vai encontrar. E pode ser encontrado isso aí em determinadas partes da planta. Uma planta pode estar na folha, na outra planta pode estar na raiz. Então é importante conhecer. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês só de alguns dos princípios ativos, né? Os principais, o alcaloide, a ação analgésica, anestésica, calmante, estimulante e sedativa. Como, por exemplo, temos aí o guaraná.
Então a gente vê, ó, que a sabedoria popular já diz, né? O pessoal diz, ó, toma um guaranazinho quando tiver doente com dor de barriga, quando tiver com dor de cabeça é bom. Aí temos, por exemplo, a antraquinona, ação colágena digestiva e laxativa. Por exemplo, temos a babosa. Então temos a cumarina também, uma ação antibiótica, tá certo? Anticoagulante e antiespasmódica. Como, por exemplo, a planta medicinal, princípio ativo, temos a alfazema, flavonoide com ação anti-inflamatória, diureta, expectorante. E temos aqui, por exemplo, a arruda, tá certo? Glicosídeos, então, cardiotônico, tá certo? Ação antiesclerótica. Além disso, são dilatadores de coronárias e regulam o ritmo cardíaco. Por exemplo, aqui o picão preto. Tá certo, pessoal? Vamos aqui para a próxima. Tem a mucilagem, outra ação, outro princípio ativo, né? Ação anti-espasmódica. Temos aqui o exemplo, o bálsamo, passa rapidamente, tá certo? Temos o óleo essencial, ação analgésica, anti-espasmódica, tá certo? Exemplo, o tomilho, a resina, com a ação antirreumática, antisséptica, por exemplo, aqui a copaíba, entre outras, saponina, que tem a ação analgésica também, cicatrizante, diurética e expectorante. Por exemplo, temos a buchinha e o tanino, a ação adstringente, antisséptica, dentre outros, aí tônica, né? Por exemplo, a castanha. Então, o que podemos ver desses princípios ativos? Podemos ver que as plantas medicinais são realmente uma alternativa para a saúde pública, também para a saúde dentro da nossa casa, tá certo? Não é só uma alternativa para a gente ir na cozinha, onde tem um vaso e pegar. Eu tinha feito aqui uma pesquisa e quando tiver mais tempo, outra oportunidade, gostaria de trazer para vocês, de uma secretaria de uma cidade que fez uma parceria com agrônomos, com botânicos e que está fabricando remédios à base de plantas medicinais e distribuindo, gerando uma grande economia para a saúde da cidade. Então, pessoal, forma de utilização aqui dessas plantas pode ser por infusão, por decocção, por maceração. E aqui eu trouxe um trabalho que a gente vem fazendo, buscando difundir o uso das plantas, principalmente aqui na região do Cariri, plantas medicinais, através do Instagram, das redes do projeto Sementes do Amanhã, ao qual está aderido o Jardim Sensorial. Aqui as postagens que a gente faz, ó, por exemplo, do hortelã, do aranto, da malva do reino, do girassol, dentre outros. Então, essa é a nossa luta para começar a difundir essa ideia de plantas medicinais aqui na região do Cariri e quem sabe em breve possamos ter aí também uma farmácia viva contribuindo para a saúde da região. E aqui está as referências. Meu agradecimento a todos pela atenção e pela paciência.